Está começando o Se Liga Diversidade, aqui, direto dos estúdios da ETE Nelson Barbalho, para a TV Pernambuco. Eu sou Vitória Vasconcelos, concluinte do 3º ano de Rádio, TV e Internet, aqui da ETE Nelson Barbalho. Durante a trajetória no ensino médio da ETE Nelson Barbalho, um trabalho ficou marcado: a apresentação de um talk show sobre LGBTfobia nas escolas. Discutimos um tema delicado no ambiente escolar por quase 2 horas. Vamos ver agora um compacto desse trabalho, que contou com as participações de Caê, ativista trans não binária, que leciona matemática na rede municipal, Mohan, professor de artes que já sofreu muitos preconceitos até assumir a identidade sexual, Michele, psicóloga ligada à Secretaria de Direitos Humanos de Caruaru, e Felipe, pesquisador sobre gênero com doutorado na UFPE. Vamos acompanhar esse talk show realizado como trabalho prático da disciplina Mídias da Educação do professor Luiz Carlos Fernandes. Fruto do ensino médio integrado ao curso de Rádio, TV e Internet, vamos acompanhar esse trabalho, apresentado pelos colegas Juan e Emily Luiza. Eu pesquisei em 2 escolas em Caruaru sobre diversidade sexual e enfrentamento da LGBTfobia nas escolas. E para fazer isso, claro, a minha pesquisa passou pelo Conselho de Ética, foi aprovado para que pudesse entrar nas 2 escolas. Um ano de tempo integral, como vocês, e um ano de tempo regular. E nas 2 escolas, as noções de gênero e sexualidade apontavam a urgência de se falar sobre essa temática. Por exemplo, enquanto eu falava com os gestores sobre as demandas que surgiam sobre gênero e sexualidade, os professores também demandavam outras demandas. Então, quando você traz essas citações, elas remontam desde o século XIX, quando a gente vai ter uma noção de gênero, né? Lembrando que gênero vai ser uma categoria teórica e prática para a gente analisar as relações sociais de onde a gente está inserido. A gente vai ter uma noção de sexo único, né, onde o homem vai ser o ser superior dentro de um sistema patriarcal, sexista. As mulheres analisadas sobre a ótica masculina. Então, por isso que vai ter a noção da mulher para o lar e o homem para as outras atividades. Entrando no século XX e século XXI, a gente tem uma noção de diversidade sexual. As diversidades, elas saem do armário, elas pautam suas resistências e assim as noções de gênero e sexualidade vão ter outros desdobramentos. O que a gente vive hoje é um reflexo de lutas. Você pode me perguntar, quando começou a revolução sexual? Sempre existiu, só que elas não foram documentadas como elas são hoje. A pessoa LGBT, ela é muito desconsiderado o fato de você ter nascido assim e de você ser assim não por escolha. Levando isso em conta, a gente sabe que existem crianças LGBTs e o primeiro contato com a sociedade, de fato, que a criança tem é na escola. E quando ela vai para a escola com os seus trejeitos, as suas características, digamos assim, mais afeminadas, e aí surge o bullying com a pessoa e a pessoa ela começa a se odiar, a não ter uma aceitação em si própria, uma consciência de quem ela é e entender que ela não é aceita no meio social. Na sua dissertação, ela conta que mulheres lésbicas, elas sofrem mais violência dentro de casa e já os trans, bissexual, gays, eles sofrem mais fora, em ambientes públicos. Então, por que você acha que ocorre esse peso? O fato das meninas lésbicas sofrerem violência é a demanda justamente do sexismo. Porque uma menina lésbica, ela tanto sofre o sexismo como sofre a lesbofobia. Ela tem que ser mulher, então tem todas as demandas historicamente dadas a esse corpo feminino. O lar, a criação de filhos. Então, quando ela foge desse padrão heteronormativo, ela sofre várias violências, e principalmente a violência sexual. Durante 3 anos eu trabalhei em um núcleo de violência sexual aqui em Caruaru, de crianças, e 90% dos casos eram meninas que eram violentadas por seus padrastos, pais, tios, e muitas vezes essa violência surgia dentro de casa por ela não querer praticar de forma obrigada. Mas historicamente as mulheres, elas dentro do movimento LGBT sempre estiveram à frente. Em 1969, quando a Revolução de Stonewall, que a gente tem documentado como Revolução LGBT, foram as mulheres que estavam à frente justamente com as
mulheres travestis. Me identifico como uma pessoa trans não binária, utilizo o pronome masculino ele. Recentemente consegui incluir meu nome social no meu RG e estou no processo de retificação de nome e gênero também. E essa questão, né, sobre gênero me passa muito, né, não só da sexualidade. Acho que quando a gente pensa em LGBT, a gente foca muito no L, no B e no G, né, principalmente no G, né, e como o Felipe falou bem, né, a revolução em si, LGBT, vamos dizer assim, né, uma das principais que aconteceu no movimento, teve como ponto de partida as pessoas trans, né, as pessoas travestis. E a gente ainda tem muito essa invisibilidade. A gente ainda acredita que falar sobre LGBTs é só sobre falar sobre amor. É só sobre falar sobre quem você gosta. Mas a gente esquece que, na verdade, é sobre falar sobre existência. Sobre continuar vivo. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo por 14 anos seguidos. A maioria das pessoas assassinadas trans são transfemininas. E também pessoas pretas ou pardas, pessoas não brancas. De quem que a gente está falando? O corpo negligenciado e negado na nossa sociedade não é só um corpo feminino ou um corpo que desvia de sua sexualidade, mas principalmente um corpo preto, trans, indígena, um corpo, né, que está numa classe social menos abastada. E eu me enquadro, né, em alguns quesitos, por ser uma pessoa de origem social também de classe baixa, e por ser uma pessoa trans. A militância, ela não pode ser só teórica. A maioria das pessoas se sentem muito distantes da gente que se identifica de LGBT. Elas acham que a gente é outro mundo. E aí você convidar essa pessoa a entrar no seu mundo e você entrar no mundo dela, quebra essa barreira do preconceito de uma forma muito interessante. Então as pessoas estão sendo preconceituosas porque elas acham que você é muito diferente delas. Elas têm medo do que você pode fazer com a vida delas ou a vida de quem ela se importa. E a gente provar para elas que somos seres humanos iguais e que isso é um detalhe da nossa personalidade, da nossa essência, da nossa identidade, combate diretamente o preconceito. Nós temos aqui vários estudantes e se a gente vê a Sara andando com a Thalita de mãos dadas no corredor, ninguém vai olhar elas e pensar assim, olha só aquele casal de lésbicas, vamos ver e pensar, são duas amigas. Agora, se eu ando de mãos dadas com outro rapaz, já é um outro olhar. Então, dentro desse contexto da sociedade machista, que bota a mulher como um papel de fetiche para o homem, então, o homem hétero, o homem machista, ele vê a lésbica, vai nas duas e pergunta assim, mas você é lésbica porque você não experimentou ou posso participar? Então, esse lugar da mulher, ela acaba servindo como um objeto para o homem. E por isso que no público, ela não sofre diretamente. E quando você trouxe sobre a questão da escola e a questão do aluno que é mais afeminado, isso também implica em pessoas que não são LGBTs, até mesmo hétero. Se você é um menino hétero na escola e não gosta de futebol, você já é visto como, olha o viadinho, ele não gosta de futebol. Porque parece que a construção social do que é ser homem em um espaço, escolar principalmente, é gostar de futebol, fazer cantadas com todo mundo na rua, e em outras coisas que constroem essa ideia do que é ser homem e mulher. Como vocês bem trouxeram no começo. Só colocando o quanto é importante esses espaços, né, dentro do ambiente escolar, para que a gente faça essa reflexão e promova, de fato, o respeito às diversidades, né? E agradecer o convite, né, do professor Luiz Carlos, porque por exemplo, onde eu atuo é um espaço que justamente a gente faz esse acolhimento, né, dessas pessoas violadas em seus direitos. Né? E a gente nota que o quanto é importante também a prevenção, não só nessa intervenção, junto já, quando já existe, né, o preconceito, enfim, instaurado ali naquela situação. Então, uma das melhores estratégias é justamente promover esses debates. Você pode falar um pouco melhor, explicar melhor do que é o núcleo? Eu trabalho nesse Centro Integrado de Direitos Humanos, certo? E que ele está ligado na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos aqui de Caruaru. E lá nesse centro existe o Núcleo Luiz Gama, que é justamente o local de referência aqui em Caruaru para atender a essas demandas de LGBTfobia, racismo, intolerância religiosa, preconceito contra pessoas com deficiência e contra a pessoa idosa. Então ele funciona, né, de segunda a sexta, e aí temos uma equipe que ela é multiprofissional,
Eu sou psicóloga, e tenho um assistente social e um advogado. E lá a gente acolhe essas denúncias, né, que chegam ou por demanda espontânea, né, quando a pessoa vai lá fazer a denúncia, ou via a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Então, a partir disso, a gente faz os encaminhamentos. Para vocês três que trabalham na área da educação, como é o ambiente de trabalho de vocês, sendo uma pessoa LGBT? Na nossa escola acontece um movimento muito interessante. Eu cheguei na escola em 2021, já me entendendo uma pessoa trans não binária, mas na época eu não me sentia confortável para trazer isso à tona. E aos poucos, com a ajuda de vários colegas, né, inclusive Mohan, eu fui conquistando alguns espaços de uma forma muito estratégica e buscando sempre o afeto como uma forma de combate ao medo, à intolerância, ao preconceito, né? Atualmente meu nome é reconhecido na escola, antes mesmo de eu colocar meu nome social no meu RG, ele foi reconhecido graças à gestão e coordenação que chegou na escola. E é importante ressaltar que a gente tem hoje uma lei federal, né, que combate a transfobia, a LGBTfobia, mas aqui no município de Caruaru a gente também tem um decreto que proíbe a gente de trabalhar nas escolas municipais, os livros didáticos, ideologia de gênero. Me sinto ainda muito pressionado, é um assunto que eu não trato dentro da sala de aula, dentro da escola, de forma direta. Eu sempre deixo para os meus estudantes que eu prefiro ser chamado de Caê, chamado pelo pronome masculino sempre. Mas a pessoa fica aí com a escolha se ela quer realmente me respeitar ou se ela quer talvez me magoar, né? E funciona muito bem, porque a maioria dos meus estudantes tem um bom vínculo comigo e eles não querem me magoar, então eu não preciso explicar que eu sou uma pessoa trans, eu não preciso explicar o que é, por que eu faço isso. Eu só digo que é como eu prefiro e eles escolhem. Mas com outros estudantes trans, o nome é negado, o pronome é negado, o assunto é bem polêmico na escola ainda. Eu já tive aula invadida durante o período da aula remota, por conta da temática que eu trouxe. Só para situar vocês, eu sou um homem gay cis, sou professor de artes, e no currículo de artes, tanto de Caruaru, como o livro didático, como a BNCC, a gente tem que trabalhar o multiculturalismo. E eu estava falando sobre a inclusão de pessoas LGBTQIA+, na dança. Era uma aula bem simples, coisas como, se você vê duas pessoas dançando e são do mesmo gênero, não se configura um casal LGBT, questionando também de quando você, enquanto homem, está sendo guiado, você não precisa imitar, entre aspas, uma mulher dançando, você pode dançar da sua forma, mas uma mãe invadiu a aula e ela chegou e começou a dizer que eu estava errado, que eu não poderia ensinar aquilo. E aí começou a surgir vários pais na sala online, muitos pais, e ela começou a lançar nos grupos das famílias que eu estava ensinando os alunos a como ser gay. E, gente, quem sou eu para ensinar alguém a ser gay, pelo amor de Deus? Eu tenho pais héteros, meus irmãos são héteros, e eu sou gay, então assim, eu não aprendi com eles a ser hétero. Então, eu enquanto professor de artes, se eu só levo artistas brancos, homens, europeus para a sala de aula, os meus estudantes nunca vão ter um repertório de que pessoas trans, pessoas pretas, pessoas periféricas produzem arte também. Porque se nosso estudante não tem contato com outras vivências, ele nunca vai validar aquilo. Ele vai achar que realmente pessoas LGBTs não fazem nada e elas só são dados e estatísticas que acabam virando pessoas que morreram ou que pegaram doença, ou que só é um personagem que aparece na novela e ele é caricato. Todo LGBT que ia mais, ele tem uma estratégia de sobrevivência nas escolas. A minha era ser o melhor aluno da sala. Todo mundo queria fazer trabalho comigo, então, por alguns instantes do dia, eles esqueciam que eu era gay. Mas tinha horas do dia que eles lembravam novamente, você é o viadinho da sala. E isso deixou cicatriz, acho que deixou cicatriz em todo mundo. Era um discurso de ódio, era um discurso que maltrata a pessoa da forma física, psicológica, e a pior de todas é a homofobia interiorizada. É quando a pessoa LGBT não se sente confortável em revelar sua orientação, sua identidade de gênero, ou é pressionada a revelar aquela orientação, e ela esconde por muito tempo essa orientação ou essa identidade de gênero. E faz com que isso faça um estrago enorme na vida adulta. Eu, enquanto professor da educação básica, não falo necessariamente sobre gênero e sexualidade todos os dias, mas, por exemplo, eu vejo minhas colegas fazendo fila de meninas, fila de meninos, todos os dias, na verdade. Todos os dias a gente desconstrói a LGBTfobia nas escolas. Agora
Agora vamos a um rápido intervalo. Emily passou entregando os papelzinhos aí. A gente começa de cair até Felipe. Como vocês reagem a esse tipo de comentário? Quando vocês veem alguém falando com outra pessoa ou com vocês mesmos, só que sem filtro? Caí? A minha frase é muito engraçada até, porque vira homem, né? E me passa um pouco também, porque como eu sou uma pessoa não binária e uso o pronome masculino, as pessoas acreditam que eu também devo virar homem. E aí querem também me encaixar nessa caixa, né? Pô, mas e aí? Ai, eu acho que, pra mim, acho que esse tipo de frase é, tipo, pô, sem noção, assim. Acho que eu não sou muito de conflitos, eu não me imagino xingando a pessoa. Mas eu ignoraria totalmente que tipo de homem eu viraria, porque existem vários tipos de homens, né? A minha frase: você só é gay porque está sendo influenciado por essa galera aí. Eu até comentei isso, que ninguém influencia ninguém. Até porque, né, meus pais estão há 40 anos casados, beijando, heterossexuais. Eu escutei isso na minha família, porque eu tenho 2 irmãos mais velhos e um mais novo. Meu irmão mais novo, ele é pansexual. E aí, quando ele se identificou e trouxe isso para a família, aí teve um parente que virou e falou assim, né, mais uma decepção para a família. Foi influência do irmão. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas eu fiz tanta coisa, eu saí da minha cidade, estou trabalhando em outra cidade, me formei. Será que também eu não sirvo como uma influência boa nesse sentido? E se a influência for ser hétero e ser escroto, então é melhor ficar realmente com a galerinha animada. A minha foi que desperdício. O que desperdício é sempre na questão freudiana, mas é o desejo do outro, né? Eu quero que você me deseje, eu vou desejar você. Daqui a pouco vai querer tirar minha liberdade religiosa, me acusando de homofobia. E aí quando eu vejo essa frase, penso, né, que primeiro que assim, todo mundo tem um direito à crença, porque é um direito básico você crer em algo ou não. Então é o seu direito também de estar exercendo essa sua crença ou não, enfim. E aí, entendendo que religião é justamente esse ligar-se, né? Ligar-se com algo espiritual, ligar-se com o outro. O que me faz pensar bom, se sua prática religiosa ela não abarca, né, esse respeito à diversidade, então para mim ela não é válida para mim, né? Ou para um projeto de sociedade em que eu penso. Eu até tirei o crachá, porque, e já falando mais pessoalmente mesmo, né? Porque quando eu penso 12 anos atrás, 13, 12, 11 anos atrás mais ou menos, que quando eu estava no ensino médio, não tinha, né, esse debate. A gente sabia, lésbica, era algo muito, parecia muito distante, algo que não estava no meu cotidiano, e muito menos no cotidiano escolar. Então, eu acho que eu nem me entendia enquanto mulher lésbica. Eu só estava ali, eu era uma adolescente, e só, eu não tinha esse entendimento. Hoje em dia não é mais uma questão de opinião, é uma questão de legislação. Como é que as pessoas, se não concordam, elas que se entendam com o STF. Mas que a gente tem hoje um arcabouço legal, né, para isso. Então é importante entender que não está sozinha, porque se ela tivesse sofrido qualquer outro crime comum, né, então ela não estaria sozinha. Então por que ela vai achar que é a melhor opção ela se calar? Então, parabéns mais uma vez e obrigada. Agora, só para a gente finalizar, né, vamos registrar aqui a caixa de pergunta da plateia, que eu prefiro que vocês peguem. Enquanto estavam aqui, fizeram algumas perguntas. Como é sentir diferente, muitas vezes, deslocados de alguns lugares? Se sentir diferente, eu acho que é o especial, né? E uma coisa que eu sempre falo é que sempre você vai encontrar o seu grupo. Em algum momento da sua vida você vai encontrar um grupo também de diferentes. E quando você despertar para esse grupo, para esses amigos, eu acredito que você vai celebrar a sua diferença. Eu acho que celebrando essa diferença, várias resistências vão ser feitas. Quais são as suas inspirações de autores LGBTs na história? Muitos. Mas o mais que eu me inspiro, que
que eu estudo desde a graduação, é o filósofo francês Michel Foucault. Foucault, ele que é a base da minha tese, a partir dos estudos que ele fez. Ele foi um filósofo que experimentou usar, a partir de uma arqueologia, do saber, a partir de buscar, a partir do discurso, como os discursos são produzidos e como os discursos produziram o que a gente tem hoje por ciência, né, por saberes. É um filósofo muito importante para a população LGBT, porque também, enquanto LGBT, ele sofreu muito também. Para ele assumir a cátedra na Universidade da França, foi muita água rolada, porque ele era gay, mas ele era célebre, né? Ele era um ser especial. Tem outros também, tem Cazuza, tem Renata Russo. Você acha que falar sobre a comunidade LGBTQIA+, no ensino fundamental pode acabar transformando e mudando a mente da criança? Opinião homofóbica do meu pai. Eu sou professor de educação básica, né? Então não há nenhum tipo de problema comigo em relação aos pais. Eu consigo falar sobre essas questões de forma mais aberta. Dentro da minha sala de aula, não há espaço para o sexismo nem para a LGBTfobia. Todo ano a gente prepara qual vai ser a decoração da sala, né? Eu sempre procuro temas que fogem do estereótipo, eu sempre procuro cores que fogem do estereótipo, e os alunos adoram, né? Porque eles não estão acostumados com esse binarismo de rosa e azul, né? O tema da minha sala é o circo. O circo acolhe todas as diferenças. Deixa eu ler aqui as perguntinhas da galera. A dificuldade que as pessoas têm de se assumir. Eu acho que isso é muito pessoal e vai muito da criação. Moral cristã, né? Aquela culpa cristã, do medo de se assumir porque é pecado, e o medo de sofrer a violência, né, dos outros. Porque quando você se torna vulnerável. E aí eu acho que essa é a maior dificuldade que todo mundo tem. Eu tive isso e imagino que muitas outras pessoas também tiveram. O pronome neutro deveria ser utilizado nas escolas? Eu acredito que a língua ela é viva. Eu não sou professor de português, sou professor de artes, mas assim como a gente aprende o inglês, como a gente aprende japonês, francês, espanhol, libras, outras línguas, todas elas são vivas. O você já foi voz mercê. Então, o pronome neutro, para os não alfabetizados, na verdade, seria mais fácil de aprender, porque eles estariam se introduzindo, né, a uma nova linguagem. Só seria uma variação linguística, praticamente, né? Sou crente, posso amar alguém do mesmo sexo? Bem, mas eu vou pegar o crente aqui pensando que é cristão, não é católico. Acredito eu que Deus diz que amar o outro e Ele ama todo mundo. Então, imagino que quem seja crente pode amar alguém do mesmo gênero sem problema nenhum, né? E daí vai da relação da fé da pessoa com a sua divindade, vai da relação dela com o meio. Eu fui criado numa família que não tem religião e eu sempre pensei assim, não é a religião que se torna um problema dessa questão da homoafetividade ou que seja. Eu acho que algumas pessoas aproveitam dela para apenas serem maldosas. Muito obrigado pela participação, tá? E até uma próxima. É isso, pessoal.